Narrativa. Eu estava sentado no sofá, rolando o celular depois do jantar, quando ela entrou na sala com aquela cara. Aquela cara que você já conhece. A cara que diz que o que vem depois não está aberto para discussão. Ela ficou parada ali, braços cruzados, e falou como se estivesse me avisando que ia trabalhar até tarde. Vou fazer uma viagem na semana que vem, saio sexta de manhã, volto na sexta seguinte. Eu levantei o olhar. Uma viagem? Pra onde? Resort na praia. Algumas pessoas do trabalho vão. Algumas pessoas. Eu sabia exatamente quem ela queria dizer. Nos últimos 6 meses, um nome aparecia nas conversas dela mais que qualquer outro. Justin. O Justin falou isso. O Justin acha aquilo. O Justin sugeriu a gente experimentar aquele restaurante novo no centro. O Justin vai? Perguntei. Ela nem hesitou. Vai, na verdade foi ele que organizou. Ele, a Jéssica do financeiro e mais uns 2. Uma semana inteira. Ela estava anunciando, não pedindo, que ia passar uma semana inteira com o cara que eu tinha visto ela ficando cada vez mais próxima. O cara cujas mensagens faziam ela sorrir no jantar. O cara com quem ela tinha ficado até tarde no trabalho pelo menos umas 12 vezes. Você tá me dizendo que vai fazer uma viagem de uma semana pra praia com o Justin? Falei devagar. E só tá me avisando isso agora? Ela revirou os olhos. Revirou os olhos de verdade pra mim. Não é assim. Somos colegas. Adultos podem fazer viagens juntos sem ser uma coisa dramática. Quando vocês planejaram isso? Há algumas semanas. Algumas semanas. Ela sabia há semanas e resolveu me contar agora, na véspera de começar a arrumar a mala. Eu me sentei mais reto. E você não achou que devia ter comentado antes? Ou perguntado se eu estava confortável com isso? Foi aí que a expressão dela mudou. A paciência falsa sumiu, deu lugar a algo mais frio. Perguntar. Eu não tô pedindo permissão. Eu vou. Se você não gosta das minhas escolhas, então pede o divórcio. As palavras ficaram no ar. Ela falou tão casualmente, como se estivesse me desafiando a reagir. Como se esperasse que eu recuasse, que pedisse desculpa só por ter questionado. Eu olhei para ela, olhei de verdade, e algo clicou. Essa não era a mulher com quem eu casei. Ou talvez fosse, e eu tinha sido cego demais para enxergar. O desrespeito. A frieza. A completa falta de consideração pelo nosso casamento. Tinha se acumulado por meses. Eu não gritei. Não discuti. Só assenti devagar. Entendido. Ela piscou, claramente esperando uma briga maior. Só isso. Nenhuma cena grande. Não. Você deixou bem claro. Ela me encarou mais um segundo, depois deu de ombros e foi pro quarto. Ótimo. Vou arrumar as malas hoje à noite. O voo é cedo. Eu fiquei olhando ela ir. Ouvi ela tirando as malas do armário, cantarolando como se não tivesse a menor preocupação no mundo. Como se não tivesse acabado de jogar nosso casamento na mesa e virado as costas. Peguei o celular de novo, mas não estava mais rolando. E estava pensando. Planejando. Ela queria tomar decisões unilaterais sobre nosso casamento. Beleza. 2 podem jogar esse jogo. Na manhã seguinte, acordei e ela já estava vestida, maquiada, puxando a mala para a porta. Estava usando um vestido de verão novo que eu nunca tinha visto. Provavelmente comprou só para essa viagem. Te mando mensagem quando aterrissar, disse ela, sem nem olhar para mim enquanto checava o celular. Provavelmente mandando mensagem para ele. Divirta-se, falei. Ela levantou o olhar com isso, desconfiada do meu tom. Mas eu mantive o rosto neutro. Ela deu de ombros, pegou as chaves e saiu. Fiquei na janela vendo ela colocar a mala no carro. Vendo ela checar a aparência no retrovisor lateral, sorrir pro próprio reflexo. Vendo ela ir embora sem olhar para trás uma vez. Aí peguei o celular e comecei a pesquisar advogados de divórcio na região. Mal eram 7 da manhã, mas eu não ia esperar mais 1 minuto. Ela mesma tinha me dado a solução. Eu só ia seguir o conselho dela. Segunda-feira de manhã, liguei pro primeiro advogado da lista. Um cara chamado Mark Sullivan, que tinha ótimas avaliações e não enrolava na consulta por telefone. Há quanto tempo vocês são casados? Perguntou ele. 7 anos. Filhos? Não. Bens em comum? Casa. A casa tá no meu nome. Comprei 2 anos antes de casar. Ela se mudou depois do casamento, mas nunca contribuiu com a hipoteca. Ouvi ele digitando. Isso simplifica as coisas. Veículos. 2 carros. Os 2 no nome de cada um. Eu pago o meu financiamento. Ela paga o dela. Conta conjunta. Uma conta corrente que a gente colocava dinheiro para pagar as contas. Eu tenho minha conta poupança separada que ela não tá. Mais digitação. Isso vai ser bem direto. Motivo? Ela tá tendo um caso. Ou prestes a ter, difícil dizer qual dos 2 nesse momento.
Mas ela tá agora numa viagem de uma semana na praia com o cara. Você tem como provar o caso? Tenho meses de mensagens, noites ficando até tarde no trabalho, e o fato de ela ter me dito para pedir divórcio se eu não gostasse das escolhas dela. E ter ido mesmo assim. Ele ficou quieto um segundo. Ela falou isso. Palavra por palavra. Pois é, quando você pode vir assinar os papéis? Na terça à tarde eu já estava no escritório dele revisando documentos. Ele agilizou tudo, o que eu agradeci. Sem perda de tempo. Sem falsa esperança de reconciliação. Só processo limpo e eficiente. Vamos protocolar isso na quinta, disse Mark, empurrando os papéis na minha direção. Ela vai ser notificada quando voltar. Você disse sexta? Isso. Quer estar presente quando ela for notificada? Ou prefere que ela receba de outro jeito? Pensei um pouco. Eu mesmo cuido. Quero ver a cara dela. Ele assentiu como se já tivesse ouvido isso antes. Sua casa. Seu nome na escritura. Você tem todo o direito de pedir para ela sair depois que for notificada. Se ela se recusar, pode chamar a polícia. Entendido. Mais uma coisa. Ele falou, recostando na cadeira. Ela vai ficar brava. Possivelmente irracional. Não entre no jogo além do necessário. Não deixe ela te provocar a dizer algo que possa ser usado depois. Não vou. Quando cheguei em casa aquela noite, comecei a próxima fase. Passei pela casa meticulosamente, separando as coisas dela das minhas. Roupas, produtos de higiene, livros, decorações que ela tinha comprado. Tudo foi para caixas, etiquetadas e empilhadas direitinho no quarto de hóspedes. Levei 2 noites para terminar. A casa ficou diferente depois. Mais limpa de algum jeito. Como se tirar as coisas dela tivesse limpado mais que só bagunça física. Na quarta noite, meu amigo Tyler ligou. A gente se conhece desde a faculdade, e ele era um dos poucos que tinha percebido que as coisas não estavam bem entre a gente ultimamente. Como você tá segurando? Perguntou ele. Tô bem. Qual é, cara? Sua esposa tá viajando com outro cara. Você não pode tá bem. Tô lidando com isso. Ele ficou quieto um instante. O que isso quer dizer? Quer dizer que tô lidando com isso. Te conto mais quando tiver mais pra contar. Beleza. Mas se precisar de qualquer coisa. Eu sei. Valeu. Eu ainda não tava pronto pra contar pra ninguém. Não até estar tudo resolvido. Não adiantava ficar tendo conversa sobre isso enquanto nada estava finalizado. Na quinta, trabalhei de casa. Atendi chamadas, respondi e-mails, agi como se tudo estivesse normal. Mas no fundo da cabeça eu ficava repassando como a sexta ia ser. Ela ia entrar achando que tudo estava igual. Achando que eu tinha passado a semana sentindo falta dela. Talvez até me sentindo culpado por ter questionado a viagem. Ela não fazia ideia do que a esperava. Naquela noite, recebi uma mensagem dela. A primeira da semana toda que não era só aterrissei ou o tempo tá bom. Mal posso esperar para chegar em casa amanhã. Sinto sua falta. Fiquei olhando aquela mensagem por 1 minuto inteiro. Sinto sua falta. Depois de uma semana me ignorando. Depois de esfregar essa viagem na minha cara. Depois de me dizer para pedir divórcio se eu não gostasse. Agora ela sentia a minha falta. Não respondi. Sexta de manhã, acordei cedo. Fiz café. Tomei banho. Me vesti. Os papéis do divórcio estavam num envelope pardo na mesa da cozinha. As caixas dela estavam empilhadas no quarto de hóspedes, porta aberta para ela ver logo de cara. Já tinha chamado um chaveiro para aquela tarde. No momento em que ela saísse, as fechaduras seriam trocadas. O voo dela chegava às 14 horas. Ela tinha me mandado os detalhes antes na semana, provavelmente esperando que eu me oferecesse para buscar. Eu nem tinha respondido aquilo também. Sentei na sala e esperei. Continuei trabalhando no notebook, meio prestando atenção nos e-mails. Na verdade, só olhando o relógio. Às 15h15, ouvi o carro dela entrando na garagem. Era agora. Fechei o notebook e me levantei, indo para a cozinha de onde dava para ver a porta da frente. Meu coração estava disparado, mas minhas mãos estavam firmes. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. E lá estava ela, bronzeada e sorrindo, puxando a mala atrás como se estivesse voltando da melhor férias da vida dela. Ela não fazia ideia que aquelas férias tinham acabado de custar tudo para ela. Enquanto eu esperava ela passar por aquela porta, minha cabeça voltou para quando as coisas começaram a mudar. 6 meses atrás, quase no dia exato, começou pequeno. Ela chegou do trabalho numa terça e comentou sobre um cara novo no departamento. Justin Harper falou que ele parecia competente, tinha boas ideias. Nada fora do normal. As pessoas falam dos colegas de trabalho. Mas aí o nome dele não parava de aparecer. A cada poucos dias, mais uma história do Justin. O Justin sugeriu um novo sistema de fluxo de trabalho. O Justin fez todo mundo rir na reunião. O Justin conhecia um lugar ótimo para almoçar no centro. No começo eu nem liguei.
Aí ela começou a se vestir diferente pro trabalho. Não de forma exagerada, mas eu notei. Roupas melhores, mais maquiagem, cabelo mais caprichado que o normal. Você tá bonita, falei uma manhã. Ela mal olhou pra mim, só tentando parecer profissional. Profissional, né? As noites ficando até tarde começaram no segundo mês. Ela me mandava mensagem umas 5 dizendo que precisava ficar até mais tarde. Aí 6, aí 7. No terceiro mês, 2 vezes por semana ela não chegava antes das 8. Projeto grande. Perguntei uma noite quando ela finalmente chegou às 20h30. O Justin e eu estamos trabalhando juntos nos relatórios trimestrais. Demora pra caralho. Sempre o Justin e eu. Nunca o time, nunca outros colegas. Só o Justin. Tentei conversar com ela sobre isso uma vez. Perguntei se estava tudo bem entre a gente. Ela me olhou como se eu fosse ridículo. Tá tudo bem. Por que você tá perguntando isso? Você tá distante ultimamente. Eu tô ocupada. Tem diferença. Mas não era só ocupada. Pessoa ocupada ainda arruma tempo pro cônjuge. Ainda tem conversas que vão além de contas e mercado. Ainda olha pra você como se ficasse feliz de te ver. Ela tinha parado de me olhar assim meses atrás. No quarto mês, percebi as mensagens. Ela ficava do meu lado no sofá, o celular vibrando sem parar. Ela sorria pra tela, respondia rápido, sorria de novo. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela dizia só coisa do trabalho e virava a tela. Uma noite, o celular dela estava na bancada enquanto ela tomava banho. Acendeu com uma mensagem. Eu não peguei, não li, mas vi o nome. Justin às 22h30 da noite. Coisa do trabalho. No quinto mês, paramos de ter qualquer contato físico. Ela ia pra cama tarde depois que eu já estava dormindo. Acordava cedo e saía antes de eu levantar. Nos fins de semana, arrumava desculpa para ficar ocupada. Compras, encontrar amigas. De repente, ela tinha uma vida social superativa que não me incluía. As poucas vezes que eu sugeria a gente fazer algo junto, ela suspirava como se eu fosse chato. Tô ocupada a semana toda. Só quero relaxar. Mas relaxar aparentemente era ficar no celular, trocando mensagem com alguém que fazia ela sorrir mais que eu nos últimos meses. 3 semanas atrás, perguntei diretamente. Estávamos na cozinha. Ela fazendo café antes de sair para mais um brunch de meninas que parecia durar 6 horas. Você tá feliz? Falei. Ela levantou o olhar, genuinamente surpresa com a pergunta. O que, nesse casamento? Você tá feliz? Ela mexeu o café, sem me encarar. Não sei por que você tá sendo tão dramático ultimamente. Eu não tô sendo dramático. Tô fazendo uma pergunta simples. As coisas estão bem. Você tá pensando demais. Mas ela nunca respondeu à pergunta. 2 semanas atrás, ela ficou fora até meia-noite. Disse que foi um jantar de trabalho que se estendeu. Chegou em casa cheirando a vinho e perfume caro. Não era o perfume dela, era de outra pessoa. Eu não falei nada. Só fiquei olhando ela cambalear pro quarto, cantarolando. E aí na quinta passada, o anúncio da viagem, o jeito casual que ela jogou na minha cara, a completa falta de respeito ou consideração. E quando eu questionei, quando eu ousei dizer que era inadequado, ela me mandou pedir divórcio, como se quisesse que eu pedisse, como se estivesse me desafiando a finalmente fazer algo sobre a situação que a gente sabia que existia, mas nenhum dos dois tinha nomeado em voz alta. Então eu fiz. Parado na minha cozinha, esperando ela passar por aquela porta, eu só sentia clareza. Isso não era um erro. Não era exagero. Era 6 meses vendo alguém lentamente saindo do nosso casamento enquanto esperava que eu simplesmente aceitasse. Ela fez a escolha dela quando marcou aquela viagem, quando arrumou as malas, quando saiu por aquela porta sem olhar para trás. Agora ela ia viver as consequências. Ouvia as rodinhas da mala na garagem, ouvia ela cantarolando algo animado, ouvia a chave na fechadura. A porta se abriu. Ela entrou, bronzeada e radiante, parecendo melhor que nos últimos meses. O que quer que tivesse acontecido naquela viagem, tinha feito bem para ela. Ela largou a mala na porta e foi direto para a cozinha, mal me cumprimentando enquanto eu estava ali parado. Tô morrendo de fome, disse ela, abrindo a geladeira. A comida do avião era horrível. Fiquei olhando ela remexer, pegar sobras totalmente à vontade. Como se a última semana tivesse sido perfeitamente normal. Como se ela não tivesse passado 7 dias com outro homem enquanto o marido ficava em casa. Ela finalmente olhou para mim. Você tá quieto. O quê? Nenhum bem-vinda de volta. Quase ri. Bem-vinda de volta. Como se ela merecesse um cumprimento depois do que fez. Como foi a viagem? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ela sorriu, sorriu de verdade. Incrível. O resort era lindo. O tempo perfeito. A gente se divertiu tanto. A gente, não eu, a gente. Que bom que você curtiu, falei. Ela pegou um garfo e começou a comer as sobras frias, encostada na bancada. Parecia tão à vontade, tão confiante, tão certa de que tudo estava exatamente como ela tinha deixado.
Então, disse ela entre garfadas, você pensou no que eu falei antes de eu ir? Inclinei a cabeça. Sobre o divórcio. Ela falou tão casualmente, como se estivéssemos decidindo o que jantar. Eu falei sério, sabe? Se você não consegue lidar com eu tendo minha própria vida, tendo amigos, fazendo viagens, então talvez a gente devesse repensar essa coisa toda. Aí estava. O ultimato disfarçado de preocupação. A manipulação disfarçada de independência. Assenti devagar. Você tá certa. Ela piscou, não esperando essa resposta. O quê? Você tá certa. A gente devia repensar essa coisa toda. Ela riu, mas soou insegura. Tá, e o que isso quer dizer? Apontei para a mesa de cozinha atrás dela. Por que você não olha o que tem na mesa? Ela virou, confusa. Viu o envelope pardo. A expressão dela passou de confusão para outra coisa. Uma coisa que parecia quase medo. Ela pegou o envelope devagar, como se pudesse morder. A abriu. Tirou os papéis. Fiquei olhando a cara dela mudar enquanto lia. Olhando a cor sumir do bronzeado. Olhando as mãos dela começarem a tremer. Que porra é essa? A voz dela mal saía. Papéis de divórcio. Como você sugeriu. Ela olhou para mim. E pela primeira vez em 6 meses, eu tinha a atenção total dela. Você tá brincando. Não tô. Isso é loucura. Você não pode simplesmente. Posso. E fiz. Ela ficou olhando os papéis como se estivessem escritos em outra língua. Como se não conseguisse processar o que estava vendo. E eu percebi que, apesar de tudo, apesar do desrespeito e do caso e da destruição completa do nosso casamento, ela nunca achou de verdade que eu faria isso. Ela achou que eu ia engolir. Pra sempre. Ela estava errada. Ela leu os papéis de novo, mais devagar dessa vez. As mãos ainda tremendo. Quando olhou para mim, o rosto dela tinha passado de bronzeado e confiante para pálido e inseguro. Isso já tá protocolado. Disse ela, voz tensa. Você protocolou isso enquanto eu estava fora. Terça-feira. Terça-feira. Eu tinha saído há 4 dias e você... Ela parou, o maxilar travando. Você nem tentou falar comigo. Nem ligou. Nem mandou mensagem. Você me disse para pedir divórcio se eu não gostasse das suas escolhas. Eu não gostei das suas escolhas. Então aqui estamos. Ela bateu os papéis na mesa com força. Eu não achei que você ia fazer isso de verdade. As pessoas falam coisas quando estão bravas. Você sabe disso. Você não estava brava. Você estava completamente calma. Fria, até. Você quis dizer cada palavra. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Isso é loucura. Você tá jogando fora 7 anos por causa de uma viagem. Eu não tô jogando nada fora. Você fez isso quando foi passar férias com outro homem e me mandou engolir. O Justin é amigo. Colega. Não aconteceu nada. Eu só olhei pra ela. Não discuti. Não debati. A mentira era tão óbvia que não merecia resposta. Ela deve ter visto algo na minha expressão porque o tom dela mudou. Ficou na defensiva. Você tá sendo paranoico. É exatamente por isso que eu precisava de espaço. Você tá me sufocando há meses. Me sufocando? Perguntando onde você estava às 9 da noite numa noite de trabalho? Sugerindo a gente passar tempo junto no final de semana? Nossa, sou péssimo. Não foi isso que eu... Ela parou, passando as mãos pelo cabelo. Olha, a gente pode conversar sobre isso. A gente pode resolver. Mas divórcio? Qual é? Isso é extremo. Não. O extremo é mandar o marido pedir divórcio e ficar chocada quando ele faz exatamente isso. Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez tivesse se acostumado tanto com eu aceitando tudo que ela fazia que a ideia de consequências nunca passou pela cabeça dela. Cadê minhas coisas? Perguntou ela de repente, olhando em volta. Cadê minhas coisas do banheiro? Quarto de hóspedes. Tá tudo embalado. Os olhos dela se arregalaram. Você embalou minhas coisas. Tudo. Facilitei pra você. Ela riu, mas saiu amargo. Facilitei pra mim. Nossa. Que gentil. Achei que sim. Ela foi pelo corredor até o quarto de hóspedes. Ouvi ela abrir a porta. Ouvi a respiração cortada quando viu as caixas. Arrumadinhas, etiquetadas, empilhadas. 2 semanas da vida dela reduzidas a 6 caixas de papelão. Ela voltou, e agora a raiva estava tomando o lugar do choque. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. São suas coisas. Você vai querer quando for embora. Quando eu for embora, essa casa também é minha. Não, na verdade não é. O rosto dela corou. A gente é casado. A gente mora aqui junto. A casa tá no meu nome. Comprada e paga antes de casar.
Você nunca pagou hipoteca. Nunca pagou conserto nem imposto predial. Você só morou aqui. Não é assim que casamento funciona. É exatamente assim que a lei funciona. Pergunta pro seu advogado se quiser. O meu já confirmou. Ela estava respirando pesado agora. Punhos cerrados do lado do corpo. Então o quê? Você tá me botando pra fora? Assim sem mais nem menos. Você tem até amanhã de manhã para decidir para onde vai. Depois disso, as fechaduras são trocadas. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Ela pegou o celular do bolso, mãos atrapalhadas. Vou ligar para minha mãe. Fique à vontade. Ela virou de costas, celular no ouvido. Ouvi a voz dela, trêmula e aguda. Mãe, você pode vir aqui? Por favor, eu tô precisando. Enquanto ela falava, voltei para a sala e sentei, peguei o notebook, comecei a responder e-mails como se nada estivesse acontecendo. Ela terminou a ligação e voltou, agora começando a chorar. A raiva dando lugar ao pânico. Minha mãe tá vindo, e você vai explicar para ela por que tá fazendo isso. Com prazer. Ela vai achar que você enlouqueceu. Talvez. Ela andava de um lado pro outro, limpando os olhos. Não acredito nisso. Eu faço uma viagem, e você decide que nosso casamento inteiro acabou. Não foi uma viagem. Foram 6 meses de você saindo do casamento. 6 meses de noites até tarde ombro frio e trocando mensagem com outro cara em vez de falar comigo. A viagem foi só a confirmação final. Eu não traí você. Você saiu emocionalmente desse casamento e passou fisicamente todo o seu tempo com outro homem. Chama do que fizer você se sentir melhor. Ela parou de andar. Então é isso. Sem terapia de casal. Sem tentar consertar. Você não quer consertar. Você quer que eu aceite ser o segundo lugar no meu próprio casamento enquanto você faz o que quiser. Eu não vou fazer isso. Eu nunca disse que você era segundo lugar. Você não precisou. Um carro parou lá fora. A mãe dela. Isso ia ser divertido. A Margarete nunca tinha gostado muito de mim. Achava que a filha tinha casado abaixo do nível dela. Provavelmente. Ela deixava isso bem claro ao longo dos anos com os comentários sobre meu emprego, minha casa, minha roupa. A campainha tocou. Minha esposa foi atender e eu ouvi a voz da mãe dela na hora. Querida, o que houve? Você parecia histérica no telefone. Elas entraram juntas na sala. A Margarete me olhou como se eu fosse algo grudado no sapato dela. O que você fez? Exigiu saber. Eu me levantei, mantendo a voz calma. Protocolei o divórcio. Enquanto ela estava viajando, que tipo de homem faz isso? O tipo cuja esposa mandou ele pedir divórcio se não gostasse dela indo passar férias com outro homem. Os olhos da Margarete se estreitaram. Ela fez uma viagem de trabalho com colegas. Ela foi para um resort na praia com um homem que está muito próximo dela de forma inadequada há meses. E quando eu reclamei, ela me mandou pedir divórcio. Então eu pedi. Minha esposa agora chorando mais forte, agarrada no braço da mãe. Ele tá me botando pra fora, mãe. Embalou todas as minhas coisas. Nem quer me ouvir. O rosto da Margarete ficou vermelho. Essa é a casa dela. Você não pode simplesmente jogar ela na rua. A casa tá no meu nome. Ela não tá na escritura nem na hipoteca. Legalmente, eu posso pedir pra ela sair a qualquer hora. Isso é ridículo. Vocês são casados. Não por muito tempo. A Margarete parecia querer me bater. Em vez disso, virou pra filha. Pega suas coisas. Você vai ficar comigo até a gente resolver isso. Eu não vou embora, disse minha esposa, voz tremendo. Essa casa é minha. Não é, falei baixinho. E se você não tiver saído até amanhã de manhã, eu chamo a polícia pra te tirar. Ela me olhou como se eu tivesse batido nela. Você não faria isso. Me provoca. A Margarete agarrou o braço da filha. Vamos, a gente vai embora. Deixe ele sozinho com os papéis dele e o orgulho dele. Vamos ver como isso vai funcionar pra ele. Elas foram pro quarto de hóspedes. Ouvi elas mexendo nas caixas, falando em voz baixa e brava. 20 minutos depois, estavam carregando o carro dela com o primeiro lote de caixas. Minha esposa entrou mais uma vez. Os olhos vermelhos. Rímel escorrido nas bochechas. Espero que você saiba que tá cometendo o maior erro da sua vida, disse ela. Acho que não. Você vai se arrepender disso. Provavelmente não. Ela só me encarou, depois virou e saiu, batendo a porta com força. Fiquei olhando pela janela enquanto elas terminavam de carregar o carro. Olhando a mãe dela passar o braço pelos ombros dela. Olhando elas irem embora. Aí peguei o celular e liguei pro chaveiro. Dá pra vir quanto antes? Posso estar aí em 1 hora. Perfeito. Desliguei e sentei de novo. A casa estava quieta, até pacífica. Pela primeira vez em 6 meses, senti que conseguia respirar. O chaveiro terminou lá pelas 7 da noite.
Fechaduras novas, chaves novas. Testei 2 vezes para ter certeza que estava tudo certo. Tudo certo, disse ele, juntando as ferramentas. As chaves velhas não funcionam mais. Valeu. Depois que ele saiu, pedi jantar e sentei com uma cerveja. A casa parecia diferente. Mais leve de algum jeito. Como se um peso que eu carregava há meses finalmente tivesse sido tirado. Meu celular começou a vibrar lá pelas 8. Ela. Deixei cair na caixa postal. Vibrou de novo 2 minutos depois. De novo. De novo. Na 5ª ligação, atendi. O quê? A gente precisa conversar. A voz dela estava mais calma agora. Controlada. Provavelmente tinha passado as últimas horas planejando com a mãe. Não, não precisa. Por favor, só me escuta. Acho que rolou um enorme mal-entendido. Não rolou. Posso ir aí? Só para conversar. Pessoalmente. Não. Por que você tá sendo tão teimoso com isso? Quase ri. Teimoso. É isso que você vai usar. Eu errei, tá? Não devia ter falado o que falei antes de ir. Eu tava brava e falei sem pensar. Você não tava brava. Você tava fria e calculada. Você quis dizer cada palavra. Não é verdade. Eu te amo. Não quero que esse casamento acabe. Engraçado como você de repente me ama agora que tem consequências. Ela ficou quieta um instante. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas? Tá bom. Desculpa. Desculpa por ter ido na viagem. Desculpa por ter falado aquelas coisas. Podemos por favor conversar sobre isso como adultos? A gente tá conversando. Tô te dizendo que o divórcio vai acontecer. Você tá chateada com isso. Não tem mais o que discutir. Você vai mesmo jogar fora 7 anos por causa de uma briga. Não foi uma briga. Foram 6 meses de você priorizando outro homem em vez do seu marido. A briga foi só o ponto de ruptura. Não aconteceu nada com o Justin. Eu não ligo mais. Isso pareceu acertar ela. A voz dela ficou menor. Você não liga? Não. O que aconteceu ou não aconteceu não importa. Você saiu desse casamento meses atrás. Você deixou isso claro todo santo dia. Eu só tô finalizando o que você já decidiu. Isso não é justo. A vida não é justa. Você vai superar. Desliguei. Ela ligou de volta na hora. Recusei. Ela ligou de novo. Desliguei o celular. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto. Fui rolando enquanto fazia café. A maioria variações da mesma coisa. Por favor, fala comigo. A gente pode consertar isso. Sinto sua falta. Não faz isso. Uma se destacou. Mandada às 2 da manhã. Você vai se arrepender de me afastar. Eu também tenho direitos. Aí estava. A raiva por baixo do choro. O direito que ela achava que tinha de fazer o que quisesse e eu simplesmente aceitar. Apaguei todas as mensagens e bloqueei o número dela. Segunda de manhã, voltei pro trabalho. O Tyler passou na minha mesa lá pelas 10. Você tá com boa cara, disse ele. Melhor que nos últimos meses. Tô me sentindo bem. Ele puxou uma cadeira, baixando a voz. Beleza, o que rolou? E não me vem com nada. Olhei em volta para ter certeza que ninguém tava ouvindo. Protocolei o divórcio. Os olhos dele se arregalaram. Quando? Semana passada. Ela foi notificada sexta quando voltou da viagem. Caralho, ele se conteve. Como ela reagiu? Mais ou menos como você imagina. Muito choro. Muita raiva. Depois um monte de mensagem dizendo que eu tô cometendo um erro. E você tá? Nem um pouquinho. Ele assentiu devagar. Boa, cara. Sério, eu vi você aguentando o jeito dela tempo demais. Pois é, agora não mais. Naquela tarde, o Mark me ligou. O advogado da sua esposa entrou em contato. Ela contratou o advogado? Pelo visto. Sharon Miller. Ela é boa. Quer discutir termos de acordo. Não tenho que discutir. A casa é minha. Os carros são separados. A gente divide a conta conjunta e pronto. Foi o que eu falei pra ela. Ela bateu o pé sobre a casa. Disse que sua esposa merece compensação por 7 anos de casamento. Compensação do quê? Morar de graça. É basicamente meu argumento. Olha, ela vai tentar enrolar. Dificultar. Mas a gente tem uma posição forte. A casa era sua antes do casamento. Sem filhos envolvidos. Rendas separadas. Isso tem que ser direto. Ótimo. Uma coisa. Ela tá alegando estresse emocional. Diz que você pegou ela de surpresa.
causou dano psicológico ao protocolar enquanto ela estava de férias. Eu realmente ri disso. Ela me mandou pedir divórcio. Eu fiz exatamente o que ela sugeriu. Era o que eu imaginava. Você tem isso por escrito em algum lugar? Mensagem? E-mail? Não, foi verbal. Mas tenho certeza que se a gente perguntar direto, ela vai admitir que falou. Vamos ver. Por enquanto, mantenha o curso. Não entre em contato com ela. Tudo passa por mim. Já bloqueei o número dela. Perfeito. A semana passou tranquila. Sem ligações. Sem visitas surpresa. Ou ela tinha desistido ou o advogado mandou ela recuar. Eu torcia para ser a segunda opção. Sexta-noite, eu estava no mercado quando esbarrei na Jéssica, a colega que supostamente tinha ido na viagem com eles. Ela me viu e ficou vermelha. Começou a empurrar o carrinho pro outro lado. Jéssica, chamei. Ela parou. Virou relutante. Oi, pergunta rápida. Você estava naquela viagem na praia com minha esposa e o Justin? Ela se remexeu desconfortável. Acho que não devo falar sobre isso. Então é não. Ela olhou pro carrinho. Eu fui convidada. Mas não pude ir, coisa de família. Então foram só os dois. E mais algumas pessoas. Acho. Você acha? Ela finalmente me encarou. Olha, desculpa. Eu falei pra ela que era má ideia. Mas ela não escuta. Ela raramente escuta. A Jéssica assentiu. Pra que conste, acho que você tá fazendo a coisa certa. Ela tá diferente ultimamente. Não de um jeito bom. Valeu pela sinceridade. Ela passou o carrinho por mim, depois parou. Tem mais uma coisa que você devia saber. Eu esperei. Eles não estão mais juntos. O Justin e ela. Pelo visto, ele terminou há uns dias. Disse que não era o que ele pensava que seria. Eu absorvi a informação. Então ele só queria emoção. Parece que sim. E agora ela não tem nada. A Jéssica parecia genuinamente solidária. Tentei avisar ela. Mas como eu disse, ela não escuta. Depois que ela saiu, terminei as compras e fui para casa. A informação sobre o Justin não mudou nada. Não me fez sentir vingado nem satisfeito. Só confirmou o que eu já sabia. Ela apostou tudo em algo que não era sólido. E agora estava pagando o preço. Mais tarde aquela noite, recebi um e-mail de um endereço que eu não conhecia. O assunto dizia, por favor leia. Quase deletei. Mas a curiosidade falou mais alto. Era a dela. Uma mensagem longa e confusa sobre como ela sentia muito. Como tinha tomado decisões horríveis. Como entendia por que eu estava bravo. Mas eu não podia dar mais uma chance para ela? Ela falou dos bons momentos que tivemos. Dos primeiros anos quando era fácil. Dos planos que fizemos pro futuro. Mas curiosamente, não mencionou o Justin. Não falou do caso. Não assumiu responsabilidade por nenhuma das coisas específicas que fez. Só desculpas vagas e pedidos desesperados. Li 2 vezes. Depois encaminhei pro Mark com um comentário. FYI, não mudei de ideia. Ele respondeu em minutos. Ótimo. Fica firme. Isso é manipulação clássica. Ela tá testando pra ver se você cede. Eu não ia ceder. 3 semanas depois, o Mark ligou. Acabou, cara. Ela assinou. Sem audiência, sem drama no tribunal, sem tentar levar nada da casa. Só assinou e ponto final. Como assim? Perguntei, quase sem acreditar. O advogado dela viu que não tinha base para brigar pela casa, pelos carros, por nada. Quando eu mostrei que a gente tinha prints das mensagens dela com o Justin, aquelas que ela achou que tinha apagado do iCloud, mas o backup ainda existia, a Sharon Miller ligou pro Mark e disse, e minha cliente quer terminar isso o mais rápido possível. No dia seguinte, o acordo sem contestação estava na mesa do juiz. Carimbado, registrado, finalizado. 2 dias depois, recebi a certidão de divórcio pelo correio. Guardei na gaveta junto com a escritura da casa, sentei no sofá, ao mesmo sofá onde tudo começou, e abri uma cerveja. Sem raiva. Sem alívio exagerado. Só, em silêncio. Um silêncio bom. Uma semana depois, ela tentou uma última cartada. Mandou mensagem de um número novo. Posso pegar o resto das minhas coisas que ficaram no quarto de hóspedes? Só 2 caixas pequenas. Prometo que é rápido. Respondi uma única vez. Já doei tudo para a instituição de caridade há 15 dias. Boa sorte na nova fase. Nunca mais respondeu. No mês seguinte, vendi a casa. Comprei um apartamento menor, num prédio novo, numa rua que ela nunca conheceu. Sem memórias nas paredes, sem cheiro do perfume dela nos armários, sem nenhum vestígio dos 7 anos. No primeiro sábado de manhã no novo lugar, acordei com o sol entrando pela janela, fiz café, coloquei um vinil antigo que ela odiava e sorri sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, a vida inteira era minha de novo.
E era exatamente do tamanho que eu queria. Fim.